Olá, tudo bem? O tema da aula de hoje é ondas de forma. É provável que você já tenha ouvido falar sobre esse tema. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas é um assunto que demanda um pouquinho de atenção. Eu tenho que falar algumas coisas para você antes de adentrarmos ao tema em questão. Muito bem. Ondas de forma é o termo designativo para descrever a influência que não só as formas, mas outras formas vibracionais, de expressão vibracional, podem nos impactar, quer seja no nosso âmbito físico, psíquico-emocional e, quiçá, espiritual. Ok? Então, a palavra ondas de forma, ela é designativa desta manifestação, desta expressão, dessa confluência, né? Afinal de contas, o que é a forma, o ambiente, as radiações, os pensamentos, de alguma maneira nos impacta, tá? De forma positiva ou de forma negativa. Então tá. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre esse tema, eu preciso contar para vocês uma coisa que é muito importante. A literatura contemporânea, quando eu falo literatura contemporânea, dos últimos 10 anos, tá? Elas tiveram o cuidado de apenas e tão somente replicar os textos antigos, os textos daquelas pessoas que fizeram esses trabalhos pela primeira vez. Tá? Desculpe falar dessa forma, mas a literatura disponível hoje, ela é replicante. Eu desconheço alguém que tem o hábito regular de fazer esse tipo de experimentação dentro da área de radiestesia de onda de forma e publicar os seus trabalhos. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, tá? Mas que por alguma razão não os publica, não escreve, não sei se por pudor ou se por respeito aos autores contemporâneos. Eu falo contemporâneo dos últimos 10, 15 anos. Tá legal? Pois muito bem, trabalhar com este assunto, ele é fundamental, ele é importantíssimo, tá? Ele tem que ser tratado agora num outro nível. Se o conhecimento que você tem, talvez, eu vou repetir isso aqui com um pouquinho de cuidado, porque eu não quero ser indelicado, mas os conhecimentos que você tem até agora, pode ser que sim, pode ser que não são suficientes para levar você para o conhecimento, para o nível de ação radiestésica, de interpretação radiestésica das ondas de forma, do efeito que estas emissões, que essas vibrações podem nos proporcionar. Porque os recursos radiestésicos até então eram recursos que você estudou comigo até agora, tá? São recursos que se baseiam em parâmetros que tem a ver com um influxo externo, a radiestesia física, e a radiestesia mental, que é aquele estado onde você compara onde você compara o seu banco de dados com aquilo que você está prospectando, tá bom? Nós já discutimos isso exaustivamente, você tem noção daquilo que eu estou falando. Entretanto, para irmos para a radiestesia de onda de forma, e depois do capítulo da radiestesia cabalística, que é o tema da nossa próxima aula, certamente nós vamos precisar de um pouquinho mais de entendimento, de compreensão, para que a gente possa ir para esse próximo nível. Tá legal? Então, eu preciso referenciar algumas obras para vocês. Eu ia colocar a fotografia delas aqui, ó, mas uma das obras é essa daqui, ó. Ondas de vida, ondas de morte, tá? Você tem esse texto aqui, esse livro já é um livro de domínio público, a editora não mais publica esta obra, então eu tenho o PDF dessa obra, já deixei disponível para que você baixe, para que você leia. Não é uma obra de leitura fácil, tendo em vista que o autor não tem nenhum compromisso não tem nenhum compromisso literário. E o tradutor, talvez pelo fato de desconhecer o assunto, claro, né, a tradução ela é um pouquinho diferente no aspecto de compreensão,
do que a leitura no original, que é em francês. Bom, nós temos o trabalho primário, que é Mística e Magia, de Jean Gaston Bardet. Nós vamos falar daqui a pouco de tudo isso aqui, tá bom? Principalmente no capítulo de radiestesia cabalística, ok? Jean Gaston Bardet eu o considero um católico fundamentalista. Tá? O texto deste, para você ler isso aqui, você vai ver um católico radical escrevendo. Tá? Então ele tem fala algumas coisas aqui. Tá, isso aqui não está invalidando a obra não, pelo amor de Deus, tá? Você só precisa ler com um pouquinho de isenção. Tem uma hora que ele começa, que ele cita fatos e acontecimentos que estão ligados exclusivamente e objetivamente dentro do âmbito místico, do âmbito religioso, que é a doutrina católica, que o cristianismo, de um modo geral, preconiza. Tem uma outra obra que eu entendo que seja fundamentalmente importante, que é dos irmãos Servans, da Bélgica, Ondas de Forma e Energias. Tá? É uma obra muito legal. Você pode encontrar essa obra no site das edições Servans. Aqui, ó, o nomezinho dele. Tá? Você pode se cadastrar no site, é super legal. Tem bastante coisa que você pode baixar de lá. E é um trabalho muito interessante, tá? Tendo em vista que algumas das observações feitas nesta obra em particular serviu-me para trabalhos mais refinados no que se refere a processos de reequilíbrio em ambientes com emissões de onda de forma que têm ações maléficas, ações nocivas. Tá? Então o trabalho dos irmãos Servans, em particular essa obra aqui, me trouxe recursos muito, muito interessantes, tá? Cuja experimentação depois eu fui constatar. Eu me refiro isso ao trabalho de geobiologia multidimensional. Bem, e existe uma tradução feita pelo meu querido e amado Antônio Rodrigues, Ensaio de Radiestesia Vibratória, de Leon de Chamery e André de Belizal. Tá? É um trabalho super interessante. Essa edição de 65 aqui ainda é da Lafon ou da Deforge, eu não me lembro bem exatamente de onde é essa edição, mas é uma tradução. É uma tradução, e esse livro aqui é um livro também bastante interessante, tendo em vista que os autores eles tiveram um papel muito importante no estudo da radiestesia de onda de forma. Eu tenho um outro livro aqui, Introdução aos Estudos das Ondas de Forma, também do Jean de Lafoix, Introdução aos Estudos das Ondas de Forma, que é um trabalho bem interessante, que é uma releitura acerca do livro Ondas de Vida, Ondas de Morte. Pois muito bem, essas obras elas estão em francês. Eu posso assegurar a você, se você tem uma boa fluência no português, vou repetir, se você tem uma boa fluência no português, estas obras, por estar escritas de uma forma técnica, permite que você as leia de forma relativamente compreensível, excetuando Mística e Magia, que tem uma série de considerações bastante consistente e requer um pouquinho do conhecimento da língua. Tá? A filha do Jean Gaston Bardet, a Marie Gabrielle Bardet, ela mora aqui no Brasil e ela tem uma tradução dessa obra, e eu vou deixar disponível para vocês depois o acesso, tendo em vista que é um trabalho feito com com aquele rigor técnico da tradução, enfim, e é a filha dele que fez esse trabalho, mora no Brasil, repito, e ela já disponibilizou este material. Eu não o tenho. Tá? Tenho uma facilidade para ler no original e, de uma certa forma, isso me atende perfeitamente às minhas necessidades. Voltando ao tema das ondas de forma, então, eu preciso deixar claro para vocês o seguinte. Item número 1. Nós vamos, certamente, em todas as etapas do estudo, da análise e dos resultados, eu vou usar a expressão do Jean de Lafoix, vamos caminhar em selva fechada em noite de lua nova, tá? Vamos tatear, e se nós não tivermos
um rigor, uma disciplina no nosso treinamento e também na nossa experimentação, fique certo que você não vai fazer um bom trabalho. Você certamente vai ter dificuldades para executar essa tarefa. E uma das ferramentas que nós vamos utilizar para fazer esse trabalho é a radiestesia cabalística. Tá? Então eu quero, dentro do campo da radiestesia, eu chamo de radiestesia cabalística, depois eu vou explicar para vocês de onde surgiu esse nome. Atenção, radiestesia cabalística não tem nada a ver com a tradição judaica, com árvore sefirótica, com cabala, nada a ver com isso. Tá? O termo foi algo que foi colocado numa obra, né, e numa obra de geobiologia, e Jacques Lamaia, que é um livro que fala sobre medicina da habitação, e ele utilizou essa expressão e ela acabou caindo no gosto de todo mundo, tá certo? Então são coisas que acontecem e que muitas vezes a gente acaba utilizando, né? Lembra quando eu comecei a falar nas nossas primeiras aulas, energia positiva, energia negativa? Acaba caindo no gosto comum. Nós sabemos que energia positiva e energia negativa não existe. É uma expressão equivocada no campo da ciência. Assim como o termo radiestesia cabalística, ela não tem nada a ver com a tradição judaica, tem a ver com a cabala ou coisa que o vale. Tá certo? Então tá. Bom, vamos voltar aqui. Importante fazer esse parênteses, porque isso de alguma maneira contribui com a tua compreensão. Dentro do panorama histórico da radiestesia de onda de forma, teve um personagem que foi muito interessante. Ele foi um exilado, né, um dissidente do russo, e que ele foi morar na França, no Egito, na Suíça. O nome dele é Mikhail Vladimirovich Skariatiny. Ele tinha um pseudônimo de Enel. Ele tinha um título de nobreza e ele era oficial das Forças Armadas da União Soviética, e por conta do seu título de nobreza, enfim, e por não concordar com as questões ligadas ao regime, ele vai morar na Europa, repito, especificamente na França, depois no Egito e depois na Suíça. E tinha um enorme prazer, um gosto muito aprofundado por questões místicas, esotéricas. Era um homem que escreveu sobre astrologia, escreveu sobre esoterismo, escreveu sobre cabala, escreveu sobre curas através da radiestesia, ação à distância. A sua obra literária, a sua produção literária é extensa e virtuosa. Por volta dos anos 30 aproximadamente, ele foi viver no Egito e obviamente ele se encantou com toda aquela arquitetura. Quem vai ao Egito e observa todas aquelas expressões arquitetônicas certamente fica maravilhado mesmo, né? Para quem nasce na União Soviética e é criado dentro de um ambiente cuja arquitetura também é exuberante, né, além de muito bem conservada, em que pese o fato de que aquilo é fruto de uma estrutura ideológica, mas é algo surpreendente, né? Ele carrega consigo no exílio, na França, no Egito e na Suíça, em particular, repito, no Egito, olhando para todas aquelas estruturas e vê, mas espera um pouco, o que tem de tão maluco, tão surpreendente nessa história toda aqui, tá? Então, o que ele percebeu? Que aquelas formas, de alguma maneira, tinham uma representação ou tinham um significado. Então foi a partir desse olhar que ele começou a pesquisar acerca das estruturas arquitetônicas. Em particular, vamos falar das pirâmides. As três grandes pirâmides do Quéops, Keops e Mycerinos, no Vale de Gizé, essas três pirâmides, elas apresentam uma característica muito interessante. Dentre todas as coisas, o eixo que circula sobre as três pirâmides divide a Terra em dois lados, né? A quantidade de terra de um lado e a quantidade de terra do outro é exatamente a mesma.
a relação do raio incremental entre os três ápices das pirâmides faz com que este círculo de raio incremental, fazendo uma espiral, passe astronomicamente pelas 3 estrelas do cinturão de Órion, que são conhecidas como as 3 Marias. Não vou entrar muito nesse detalhe não, só para chamar a atenção que é um monumento que é uma coisa monumental aquilo, é uma coisa transcendente, né? E por conta disso aquilo trouxe para ele um olhar atento, tendo em vista que ele já tinha essa pegada mais mística, essa pegada mais esotérica, ok? E ele começou a fazer algumas medidas ao redor da pirâmide, tá? Então, essas medidas permitiu a ele verificar que nas 4 direções norte, sul, leste e oeste, apresentavam na face nas respectivas faces, na face norte, na face leste, na face oeste, na face sul, apresentasse um tipo específico de vibração que ele andava ao longo da face da pirâmide e encontrava em cada um desses espaços um tipo específico de vibração. Olha só, você se lembra quando nós fazíamos a análise de sintonização? Então, você se lembra que a gente pegava o fio do pêndulo e ia soltando o fio, soltando, e ia chegar num determinado comprimento e ele oscilava, certo? Então nós tínhamos um comprimento desse tamanho, podíamos ter um comprimento maior, podíamos ter um comprimento menor, e com base neste olhar e nesta observação, ele percebeu, e eu quero que você observe o slide agora, ele percebeu em que cada face da pirâmide, em cada uma dessas faces, ele observou um tipo específico de emissão. Olha só, eu vou usar aqui pensar exatamente como o Enel pensou naquela época, como ele tinha observado isso. Puxa vida, que tal se eu comparar isso aqui com um padrão cromático? Você está lembrado quando nós estudamos sobre o biômetro? Legal? Onde nós representávamos os padrões vibracionais com base naquilo que é uma manifestação da natureza, que são os padrões cromáticos. Enel não fez diferente. Essa foi a grande sacada dele. E ele identificou, ou chamou, designou, que ao estar em volta da pirâmide, ele percebe que do lado norte da pirâmide ele tinha um comprimento de fio. Eu vou deixar o slide exposto aqui para que você tenha um olhar atento para isso. Vamos imaginar que estivéssemos na posição norte, lembrando que a grande pirâmide ela é absoluta e rigidamente orientada para as 4 direções cardeais. A face norte paralela à face sul, a face leste paralela à face oeste. Estando na face norte, agora olha aqui para mim, você tem um comprimento de fio de pêndulo que vamos supor que seja este comprimento aqui, tá bom? Este comprimento de fio. Agora imagina que eu me encaminho para o oeste, vou para a face oeste da pirâmide. E eu percebo que na face oeste eu tenho um comprimento de fio maior. E se eu for para a face leste, eu tenho um comprimento de fio menor. Então, se eu tenho um comprimento de fio menor, significa que a frequência é maior. Lembra? Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então ele designou, olha só que interessante, ele designou que o lado leste da pirâmide eram os tons mais violetas. E o lado oeste da pirâmide, ele designou como sendo o lado mais avermelhado, os tons mais avermelhados. Então, frequencialmente, o que é que está entre
vermelho e o violeta no meio do espectro? A cor verde. Então ele designou que na face norte, lembra que eu designei isso para você? Aqui. No lado oeste, um comprimento grande. No lado, um comprimento grande. Na face norte, um comprimento intermediário. E na face leste, um comprimentozinho menor. Ok? Então, e sempre o pêndulo virando para a direita. Foi esse tipo de emissão que ele encontrou. Agora, pasmem vocês, que na frente, então, ficou claro que na frente eu tenho o comprimento que ele designou de verde, tá? Apenas, gente, não é a emissão da cor verde. Quem emite verde é uma lâmpada verde, tá? É o sol. Tá? Apenas apenas uma representação. Uma representação para ter uma ação de compreensão sobre aquilo ali. Ok? E aí, o que ele fez? O comprimento da cor verde, ele teve uma surpresa, que quando ele foi para a face sul da pirâmide, ele percebeu que o mesmo comprimento da cor verde da face norte, que girava para a direita, na face sul era o mesmo comprimento da cor verde, só que em sentido negativo, em sentido anti-horário. E aí ele designou que a face norte é a face verde, positivo. E a face sul é a face verde, negativa. Tá? Então verde e verde negativo. E aí daí para frente, todas as observações e todas as análises se baseou neste espectro de cores. Lembrando que esse espectro de cores é apenas um olhar relativo, um olhar didático para a compreensão destas vibrações, destas emissões devido à forma, e ele percebeu também nas suas outras pesquisas que isso era possível em outras formas. Então nós vamos ficar confinados inicialmente nessas emissões. Tá? Do lado leste da pirâmide, umas emissões em violeta, comprimento do fio mais curtinho. Ao norte, um comprimento de fio de pêndulo intermediário, e do lado oeste, um comprimento de fio mais longo, representando o vermelho, face norte representando a verde, com giro para a direita, e a face sul com o mesmo comprimento da face norte, só que girando em sentido anti-horário, verde negativo. Tá bom? Muito bem. Passou-se o tempo e nós fomos lá para os anos 40 e pouco, onde os dois pesquisadores, Léon de Chamery e André de Belizal, tiveram uma grande sacada. Tiveram outros autores também. Teve o Lakovsky, né, que foi um outro cara que sacou muito bem sobre essas questões de emissões. Tá? O trabalho dele foi resgatado pelos irmãos Servrans no que se refere a circuitos oscilantes, utilizando condutores. Trabalho super legal. Tá? Depois nós tivemos Turenne, que eu já mostrei para vocês no começo, falando a respeito dos pêndulos que ele utilizava. Jacques Ravatin, que foi o criador, o fundador de uma fundação que tratava, a Fundação Arcal, que tinha um olhar também para esse tipo de pesquisa, dentre outros. Tá? Então a gente vai citar aqui todos os que foram beber na fonte do Enel, desse oficial das Forças Armadas do Exército Russo, que foi morar na Europa. Ele foi a grande sacada. Bom, o trabalho de Léon de Chamery e André de Belizal, que eu já mostrei para vocês a obra, o ensaio de radiestesia vibratória. Neste trabalho aqui, além do estudo das pirâmides, o Léon de Chamery e André de Belizal tiveram, na França, eles tiveram o cuidado de experimentar agora outras formas. Uma das formas que eles começaram a experimentar foi a esfera, e obtiveram exatamente as mesmas leituras que Enel teve ao redor da pirâmide. Lembrando que você pode ter uma esfera e você determina o norte magnético do local onde você está fazendo a sua análise,
Tá? Então você corta o plano equatorial da vamos ver uma esfera? O seu plano equatorial? Isso, aí legal. Legal, então é isso aí. Então se você pegasse uma fruta, uma laranja, corta essa laranja ao meio, tá? Uma parte voltada para cima, uma parte voltada para baixo, o local do corte, deformando uma semisfera, esse corte está paralelo ao plano terrestre. Você vai determinar neste círculo qual é o ponto que está voltado para o norte magnético. E você vai perceber exatamente a mesma coisa. Aquele ponto que está a 90 graus à direita, que é o lado leste, ele tem uma emissão no violeta. Lembrando, a expressão ela é designativa de uma vibração cujo comprimento de onda é mais curto. Tá certo? Não necessariamente tem a ver com a cor. Depois a gente vai perceber uma outra conotação que tem a ver muito mais com a radiestesia mental do que propriamente com a emissão cromática. Por favor, fique muito atento a isso para não se perder no meio da fumaça. Nós estamos caminhando em selva fechada em noite de lua nova. Fique atento, não perca o pé. Vamos voltar. O Equador, a gente vai chamar isso de Equador de Chalmery-Belisal. O Equador, volta esse corte, o ponto norte, o ponto que está voltado para a direção norte, ele tem aquele comprimento do fio intermediário, que é a cor verde. Ah, nós já estamos entendidos. De falar cor, subentende-se uma vibração intermediária. Do lado leste, à direita, a 90 graus, nós temos os tons violetas, beleza? Cujo comprimento de onda do pêndulo é menor. As vibrações têm um comprimento de onda menor. E a oeste, nós temos no mesmo Equador, a menos 90 graus, né, à esquerda, nós vamos encontrar um comprimento de fio de pêndulo maior e ao mesmo um comprimento de fio maior designativo da cor vermelha. Vou repetir. É um comprimento de onda cujas vibrações têm uma frequência menor e o comprimento de onda maior e o comprimento do fio do pêndulo também é maior. E ao sul desse Equador, nós vamos encontrar o mesmo comprimento da cor verde, tá? No norte, só que no sul nós vamos encontrar este movimento no sentido anti-horário, certo? Muito bem. Então, e daí para frente, gente, esse conceito de cor acabou ficando um conceito usual, né? Todos os autores acabaram escrevendo sobre isso e replicando esse texto, mas deixando de falar isso que eu estou falando para você agora aqui. Não é obrigatoriamente uma cor que emite. Ali não é uma cor. Quem emite uma cor é uma lanterna com filtro, com luzinha, um LED vermelho, um LED azul, um LED verde. Então isso emite luz. Isso tem uma frequência, tem um padrão cromático. Mas aquelas vibrações, aquelas microvibrações, não necessariamente têm a ver estritamente com a cor. Repito, tem a ver com essa questão ligada às microvibrações, de maior ou menor comprimento de onda. E foi feita apenas uma comparação sobre essas questões. Tá certo? Muito bem. Então, um outro uso que se fez dessas emissões é transformar essas emissões no campo horizontal, essa emissão no âmbito horizontal, e quando comparada com uma emissão na vertical, denominada elétrica e magnética. Então, esta designação elétrica e magnética é uma herança do conhecimento que se tem das ondas eletromagnéticas, ou seja, elas têm uma emissão vetorial perpendicular, enquanto o campo magnético é numa direção, o campo magnético é noutra direção, e vice-versa. Eles se colocam dessa maneira. Então, dependendo do tipo de uma radiação vinda de uma fonte de luz, que eu estou aqui no estúdio, eu tenho essas fontes de luz que estão iluminando o ambiente aqui. Essas fontes de luz, elas emitem uma onda eletromagnética não polarizada. Então, mas
não polarizada, mas todo o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, independente de como elas estejam. Então, você vai encontrar dentro do campo, dentro desse espectro, né, dentro desse espectro de emissões, a expressão elétrica e magnética, designando a emissão elétrica como uma emissão nociva e a emissão magnética como uma emissão benéfica. Então, dentro do campo de atuação dessas formas emissivas, aquelas que estão no plano horizontal têm uma característica mais elétrica e aquelas que estão no plano horizontal têm uma característica mais magnética. Ok? Muito bom. Então, isso agora eu estou falando no campo da esfera. Veja só, em se tratando de esfera, eu posso também pegar uma esfera e cortá-la ao meio. Eu vou te mostrar uma que eu tenho aqui, quer ver? Ó? Então, esta semisfera, ela tem o mesmo tipo, da mesma forma como eu tenho uma emissão no Equador, eu tenho quando eu corto esta esfera na sua metade, eu vou ter uma polarização mais clara dessas emissões, na fase elétrica e na fase magnética, tá bom? Então, todo esse conceito ainda carece de muita pesquisa, carece de muita experimentação. Eu repito para você, os autores contemporâneos hoje, que são os autores dos últimos 15 anos, eles simplesmente, desculpa estar falando dessa forma, tá? Mas eles têm replicado o que os autores mais antigos falaram. Então, o que eu posso dizer para vocês a respeito disso? Experimentem, tá? A literatura está aí à disposição de vocês, experimentem. Eu, particularmente, alguns resultados que nos são propostos, né, que são ditos que vão acontecer, olha, cara, comigo não aconteceu. Comigo não aconteceu mesmo. Okay? Na magnitude com que foi colocado. Tá certo? Mas, de qualquer forma, eu não quero aqui invalidar o tema, porque as emissões devido à forma, elas são observáveis, elas são capturadas, tá? Eu só não consigo perceber, entender e avaliar o tamanho da bucha que é colocada nos textos contemporâneos, que é perigoso, que isso aqui é isso. Eu não consigo perceber isso, gente, não consigo ver, tá? Porque inclusive as bases, elas estão dentro de um âmbito místico, de um âmbito magístico, ou até de um âmbito religioso, né? Como eu comentei no começo do nosso vídeo. Tá certo? Tá claro isso para você? Eu não estou invalidando esse capítulo, essa etapa do nosso conhecimento. Eu só espero que nesta etapa do nosso conhecimento nós já estejamos agora num outro nível, num outro patamar. Não é para a gente ficar acreditando em Coelhinho da Páscoa, Cegonha e Papai Noel. Nós estamos numa etapa onde o nosso entendimento ele deve estar consolidado e construído à luz da nossa experimentação. Não adianta o quê? Não adianta eu chegar e falar para você que o tipo de emissão verde negativo produz um tipo de emissão que tem uma determinada característica e você simplesmente acreditar no que eu estou falando. Eu te convido a fazer um experimento. Eu te convido a fazer uma pesquisa. Eu te convido a você lidar com isso e tirar as suas próprias conclusões. Ok? Então tá. Então, deixa eu te contar uma ação específica e que é absolutamente observável e mensurável. Este experimento você pode fazer. Tá legal? Muito bem. Uma forma semiesférica e uma forma piramidal, em particular, elas apresentam um tipo de emissão. A pirâmide ao sul, ela emite o verde negativo. Internamente, dentro da pirâmide, a pirâmide, né, exatamente a 1/3 da sua altura,
Vamos lá, vamos ver o desenho de 1/3 da pirâmide ali. Isso. Então, a 1/3 da altura existe a concentração e a emissão do verde negativo, verde elétrico negativo, que é o nocivo. O que é que faz esta emissão? Ela tem a função de desidratar. Ela tira a água dos seres vivos. Ela tira a água de superfícies. Ela é mumificante, ok? Em que pese o fato das múmias dos faraós, dos túmulos, estar colocado ali a 1/3 da altura, grande parte do processo de mumificação foi utilizando o natrão, uma substância que tem muito sódio impregnado nas bandagens de linho que aquele defunto estava envolto naquele momento, né? Com óleo, um determinado tipo de óleo, enfim, e mais o natrão, que é uma substância que contida em algumas rochas, um tipo de sal, né? E ele produzia uma grande quantidade de sódio, retirava a água, mas ao mesmo tempo esta emissão contribuía para que esse processo de mumificação se desse de forma mais rápida. O que você pode fazer com isso? Uma réplica de uma pirâmide de mais ou menos 30 centímetros de altura, e a 1/3 da altura, ou seja, a 10 centímetros da base, você pode colocar ali uma substância orgânica. Eu vou te dar um exemplo. Pode ser um pedacinho de carne, pode ser um pedacinho de banana, pode ser uma uva. O da uva é super legal, tá? E deixar isso por alguns dias. Lembrando que você deve alinhar as faces da pirâmide às direções cardeais. Pegue uma bússola, alinha a pirâmide para uma direção cardeal e você já vai ter a pirâmide alinhada e, obviamente, ali naquele ponto focal, a 1/3 da altura, você terá uma forte concentração de uma vibração, de uma microvibração que tem uma ação desidratante mumificante, denominada de verde elétrico. Essa mesma emissão você encontra ao sul da pirâmide, também com um pouquinho menos de intensidade, mas essa é 1/3 da altura, é power. Então você vai no mercado, compra uma uva, um cachinho de uva, pegue dois baguinhos de uva, um você deixa num pires, no ambiente ali, onde você vai fazer a experimentação, e coloca uma uva a 1/3 da altura. Depois de um determinado tempo, aquela uva que está fora da pirâmide vai apodrecer, e aquela uva que está dentro da pirâmide, ela vai virar uma uva passa, ela vai desidratar. Tá? Então não adianta você colocar um cacho de uva ali, tá? Porque tendo em vista que você tem uma pirâmide de 30 centímetros de altura, não mais que isso aqui, tá certo? Então não adianta querer mumificar o mundo com isso, é apenas uma experimentação. Quanto menor o tamanho, menor é a intensidade. Vou repetir essa frase. Quanto menor o tamanho, quanto menor o volume, quanto menor a estrutura geométrica, menor será a sua influência. O oposto é verdadeiro. Quanto maior a sua estrutura, quanto maior a sua expressão, maior é a sua influência no que diz respeito às emissões de forma. Faça essa experiência. Isso deve demorar uns 15, 20 dias. E aí você vai ter vai tirar as suas próprias conclusões. Tá? Durante um bom tempo, utilizava-se esse recurso para, dizia que ia afiar as lâminas de barbear, as giletes. Na verdade, a gilete é um material de aço e depois de afiado, a lâmina, por mais afiada que ela seja, ela existe microporosidades. E que no momento que você faz a barba, essa microporosidade recebe uma certa quantidade de água. E com o passar do tempo, você pode enxugar, mas mesmo assim ainda permanece micropartículas de água, né, moléculas de água, no interstício do aço. E vai provocando oxidação. Então o que é que se fazia? É um experimento super interessante também. Se bem que você não usa mais gilete, você usa já aquelas lâminas, enfim, são descartáveis. Mas aquelas lâminas de barbear, as antigas giletes, né, que era uma lâmina que você colocava no dispensador enfim, você já sabe o que eu estou falando. Depois que você terminava de fazer a barba, você enxugava e pegava a gilete e colocava dentro da pirâmide.
Então o que acontecia? Naquela altura do fio da lâmina ali, no centrinho ali, você vê uma pirâmide de mais ou menos meio metro de altura, uma pirâmide grande, né? Você podia concentrar quase que em todo o fio da lâmina o raio verde negativo, que tem uma ação desidratante. Então ele, como se ele microvaporizasse a água que tinha na superfície ou no interstício do aço do fio da lâmina. Quando você não tem oxidação, você mantém o fio da lâmina mais duro. Não que ele afiasse a lâmina, ele impedia que o fio se oxidasse. Ficou claro isso para ti? Tá, muito bem então. Você vai encontrar essas narrativas e esses experimentos aos montes aí no YouTube, falando e designando sobre esse trabalho, tá bom? Teve uma série na televisão chamada Mythbusters, que dentre os seus experimentos eles fizeram esse daí e foi muito interessante também. Quem tem acesso aos canais de TV a cabo e tem acesso aos episódios dos Caçadores de Mito, Mythbusters, você vai encontrar o episódio onde eles fazem o experimento utilizando uma pirâmide e o processo de desidratação e mumificação. Ok? Muito bem! Tá. Então, dito isso, já dado todos os recados, eu quero levar você agora para o reconhecimento, para que você identifique dentro do seu próprio ambiente quais são, o que representa uma emissão de onda de forma. Agora no campo mais abrangente e que são passíveis de detecção utilizando uma técnica radiestésica que é a chamada radiestesia cabalística. Tá legal? Então tá, eu vou mostrar esses fatores para você, eles estão enumerados e eu quero que você me acompanhe nessa relação. Vamos lá comigo? Me acompanhe aqui. Olha lá o slide. Eu tenho as formas geométricas pronunciadas. Então, uma forma geométrica pronunciada, por exemplo, é um aposento cujas paredes estão voltadas para dentro de um outro ambiente. Tá? Por exemplo, você tem uma sala, né, e essa sala está próxima de um quarto. Esse quarto tem um banheiro, mas esse banheiro está projetado para dentro da sala. As paredes estão projetadas para dentro da sala. Então isso é chamado formas projetadas. Um outro fator são as vigas aparentes. Às vezes você tem uma viga de 5 por 5 centímetros, uma viga de madeira pequena. Isso não representa quase nada, né? Mas você tem uma viga de 50 por 30 exposta no teto do seu telhado, isso vai causar um determinado tipo de problema. Tá? Formas pontiagudas dentro da sua casa também representam um tipo de emissão que não é tão legal assim. Iluminação muito intensa que ofusca a vista, ou ruídos intermitentes também são considerados emissões de ondas de forma. Tá? Reações químicas que produzam radiação e que produzam odores. Que produz radiação são aquelas reações químicas, por exemplo, as reações provenientes do fundo da Terra, da emissão do radônio. Tá? Ou mesmo você está em um ambiente contaminado, cujas reações químicas produzam determinados tipos de subprodutos dessa reação, né? Ou produtos dessa reação, na forma de, por exemplo, na forma de gases tóxicos. Isso e vocês acabam não percebendo, isso tem um fator considerado uma onda de forma. Radiações ionizantes, que são radiações de altíssimas frequências, e as radiações ionizantes elas deslocam partículas eletrônicas das estruturas biológicas dos seres vivos. Então, ao dispor de elétrons nessas estruturas, as lacunas que ali ficam se tornam oxidativas. O eletromagnetismo, né, tem a ver com radiação ionizante. Os campos elétricos, de um modo geral, eles têm características de ondas de forma e são, na sua grande maioria, são nocivos. As atividades cosmotelúricas,
que são as radiações cósmicas, obviamente vindas do espaço, e as radiações telúricas advindas do subsolo. Isso a gente estuda lá em geobiologia multidimensional. Essas radiações advindas do subsolo são as atividades, por exemplo, de percolação de água, fenda, falha, fratura, reações químicas que acontecem por degeneração de produtos orgânicos do subsolo e também as radiações advindas da emissão do gás radônio, dentre outros, e tudo isso se configura como sendo uma emissão devido à forma, uma emissão de onda de forma, cuja detecção é feita através de uma prática radiestésica específica, que é a radiestesia cabalística, que nós vamos estudar na sequência desse nosso vídeo. Tá? Bem, além disso, os estudos hoje, e isso é uma outra coisa super interessante também da gente perceber, da gente ter um olhar sobre isso, é com relação às formas pensamento. A atividade psíquica nossa e das pessoas com quem nós nos relacionamos, de alguma forma, produz um efeito sobre nós que a gente chama isso de efeito magístico. Este efeito magístico foi, inclusive, aquele pontapé inicial que deu origem a uma metodização do estudo das ondas de forma, como eu estou colocando aqui para você. Tá bom? Quando eu for falar de radiestesia cabalística, eu vou dar esse detalhe porque o primeiro pêndulo utilizado para isso foi o pêndulo magia. Depois a gente fala sobre os outros, mas o pêndulo magia, que é a magia em si, é a capacidade que alguém tem, conhecendo as leis universais, conhecendo as leis cosmotelúricas, ele é capaz de interferir e até modificar a realidade que o cerca, no campo físico, no campo psíquico e, eu ouso dizer, no campo espiritual. Então, essas três configurações de manifestação vibracional, consideradas as vibrações de onda de forma, no campo físico, no campo psíquico e no campo espiritual, serão estudadas detalhadamente com seus respectivos pêndulos. Lembrando, repetindo, que a magia é a capacidade que o indivíduo tem de, utilizando o seu conhecimento acerca das formas cosmotelúricas, o conhecimento das leis cosmotelúricas, interferir na realidade. Bom, então, e foi a partir deste influxo, deste conhecimento, que Jean de La Foix, na sua obra Ondas de Vida, Ondas de Morte, em parceria com Jean-Gaston Bardet, na sua obra Mística e Magia, que eu já mostrei para você. Vou mostrar de novo? Na sua obra Mística e Magia, está aqui um livro super legal, tá? Configurou o estudo analítico, né? E experimental das ondas de forma. Bom, então a partir de agora nós vamos começar, feito isso, a gente vai começar a entrar no campo das correções, no campo analítico e no campo das correções. Tá? Eu tenho três coisas aqui muito legal para te falar. Bom, como é que você tem que fazer a medição? Na medição nós vamos utilizar os pêndulos cabalísticos, a radiestesia cabalística. Então, vamos primeiro estabelecer o nosso local de trabalho, a nossa forma de medir o nosso procedimento. E eu recomendo que esse procedimento seja um procedimento padrão. Eu recomendo que esse procedimento seja um procedimento padrão. Atenção. Tá? Primeira coisa, a análise desses resultados vai depender de alguns fatores básicos. Primeiro fator básico: toda vez que você for fazer uma medição, escolha uma direção para você fazer essa análise. Esteja você onde estiver, tenha sempre em mente que você tem que estar voltado para uma única direção durante o teu processo de análise. Ai, Flávio, e se eu não tiver essa direção? Então você vai ter problema na medição. Nesta parte da radiestesia não tem simplificação. Essa parte é uma parte mais sofisticada.
ela exige a tua alta performance. Por isso eu não dei esse capítulo na primeira aula. Eu estou dando esse capítulo agora nas 3 últimas aulas que eu estou falando sobre isso. Significa que você já treinou bastante sobre. Você tem pegada agora. Tá? E agora você não faz mais pergunta. Então, qual é a direção que você vai escolher? Escolha a que você quiser. Mas daqui para frente, essa é a direção que você vai permanecer para o resto da vida na tua leitura. Eu escolhi como medida prática a direção norte. Aqui onde eu estou agora, a direção norte é para lá. Então, quando eu trabalho radiestesicamente, eu estou voltado para lá, que é a direção norte. Como é que você faz isso? Claro, com uma bússola. Então, a minha mesa de trabalho, aqui é a minha mesa de edição de vídeo. Eu estou gravando vídeo com vocês aqui agora. Ela me é confortável para esse tipo de trabalho. Mas a hora que eu vou fazer a radiestesia de onda de forma, vou capturar as formas, as vibrações, as microvibrações, eu permanentemente me vejo voltado para o norte. Isto é uma regra? Não! Voltado para o norte? Não! Eu afirmo para você, eu já fiz essa experiência voltada para outras direções. Funciona do mesmo jeito. Tá? Eu agora optei por fazer isso aqui porque uma das coisas que eu faço inicialmente é já detectar a direção norte dentro de um ambiente, quando eu estou praticando geobiologia, análise geobiológica. E a primeira coisa que eu faço é me posicionar diante do norte magnético. Então eu já tendo essa direção, é com ela que eu sigo, ok? Pode ser para o sul, para os leste, pode ser para qualquer direção, desde que daqui para frente você sistematize isso. Tá, Flávio, mas você fazia antes, agora fez diferente? Você encontrou variação nas suas medidas na hora que você fez essa mudança? A resposta é sim, tá? E às vezes fica a tua pegada, claro, por você trabalhar de forma extensiva e intensiva, tá? Fazendo muitas experimentações. Desta forma, eu acabei escolhendo, eu trabalhava com várias direções, e aí às vezes o resultado ficava falseado. E aí, o Jean Lafoix recomenda em sua obra que a gente crie um ambiente artificial, chamado campo de forma artificial ou direção geomagnética artificial. Eu confesso para você que eu não tive sucesso com esta experimentação. Repito, quando a gente entrar em radiestesia cabalística, eu vou dizer para você que isso é possível. Você vai fazer a sua experimentação, vai tirar as suas conclusões. Eu não consegui encontrar nesta metodologia uma segurança para fazer esse trabalho. Tá legal? Então, esta prática exige que você tenha uma geolocalização muito bem aspectada. Segunda coisa, meteorologia. Quando você for fazer análise radiestésica e diagnóstico em ondas de forma, captura de ondas de forma, certifique-se, claro, que você está num dia com um equilíbrio cosmotelúrico. Um dia de chuva, um dia de trovoada, não é um dia legal para você fazer isso. Tá? Dias extremamente quentes e que está demorando muito para chover, também é um período onde os resultados são falseados. Ah, Flávio, mas eu moro numa cidade onde a temperatura média é de 40 graus. Ok, tudo bem, mas ali naquele local, o equilíbrio cosmotelúrico é dentro desta realidade. Tá legal? Então, se dentro daquela realidade, daquele ambiente, o equilíbrio é feito dentro de uma temperatura de aproximadamente 40 graus, é com isso que você vai trabalhar. Não tem outra alternativa. Tá? Então, por exemplo, que nem hoje. Hoje está um dia chuvoso. Tá? Provavelmente você pode até estar ouvindo o barulhinho da chuva no fundo ali. Estou gravando com vocês e tem uma chuvinha no fundo aqui. Tá? Então, hoje não é um dia para se trabalhar com isso. Então, todo o sentido, a umidade relativa do ar está muito alta, as condições meteorológicas estão imprimindo, eventualmente, alguma trovoada. Você está percebendo que esse vídeo aqui deu umas truncadinhas, foi a hora que deu umas trovoadas fortes aí. Então, a atividade elétrica proveniente das trovoadas, dos raios e tempestades, altera a nossa condição
de sensibilização sensitiva para esse trabalho, tá bom? Um outro fator é a fase da Lua. Mas o que tem a ver a fase da Lua? Isso é alguma coisa mística? Não. Toda vez que você tem a Lua em oposição à Terra, se a Lua cheia, né, a Terra está aqui no meio, então a Lua está de um lado e o Sol está do outro. Então o efeito gravitacional, a forma, estamos falando de emissão de onda de forma, tá? Então a emissão de onda de forma nesse sentido tem um forte apelo gravitacional, massa. Então eu tenho a Lua que tem uma massa muito grande, muito embora 6 vezes menor que a Terra, é uma massa que produz uma ação gravitacional na Terra, e também o Sol. Então esses dois corpos celestes, com relação à Terra, produzem um alongamento na Terra. Então quando eu estou falando de noite de lua, em período de lua cheia, as estruturas da Terra estão mais dilatadas, tá bom? Então os níveis elétricos do subsolo, de atividade elétrica do subsolo, atividade elétrica espontânea, ela fica diminuída. Por outro lado, se eu estou falando numa lua nova, a Lua em conjunção com o Sol, tá? nós temos a Terra, é como se ela estivesse sendo puxada gravitacionalmente por dois corpos celestes em uma única direção. Você percebe isso? Então, dentro desse contexto, no eclipse, então, é máximo. Todas as estruturas internas da Terra sofrem uma forte compressão. Por conseguinte, as atividades elétricas do subsolo, as atividades telúricas, elas estão muito intensas nesse período. Então, o período médio de medição das atividades cosmotelúricas, você está fazendo uma emissão de onda de forma cosmotelúrica, está vendo a atividade elétrica do subsolo, percolação de água e tudo mais. O ideal é você medir nos quartos de Lua, no quarto crescente ou no quarto minguante, onde a Lua está a 90 graus com o Sol. Então é um período da lunação onde ela tem uma influência idêntica, quer seja no quarto crescente ou no quarto minguante, sobre a estrutura geológica da Terra. Tá certo? Então esses são os fatores que a gente tem que levar em consideração. A nossa posição geomagnética, as condições meteorológicas e as fases da Lua. Legal? Muito bem, então. Então, esse trabalho, as emissões de onda de forma, principalmente as emissões telúricas, eu quero dar uma dica para você aqui, super legal. Como é que você inibe as radiações, a radiação, o verde negativo em particular, essa emissão de onda de forma que tem uma ação mumificante e desidratante, tá? Agora eu vou te falar agora, você vai entender por que eu disse que isso tinha, alguns dos autores têm um apelo muito forte. Nós vamos encontrar na literatura o primeiro apelo: recorra às forças superiores. Peça a Deus que te ouça nesse momento e que te iniba as emissões do verde negativo, para que você não se sinta atingido por ela, impactado por ela. Você acha que isso é possível? Você acha que se você pedir para Deus, Ele vai atender o seu pedido? Você acha que o seu pedido interfere sobre as leis naturais? Você está seguro disso? Eu não. As leis naturais, elas são absolutamente rígidas e imutáveis. Qualquer pedido que eu faça a Deus nesse sentido, eu vou jogar meu latim fora. Tá? Outra coisa, dispositivos compensadores. Opa! Os dispositivos compensadores têm uma ação relativa sobre determinados tipos de emissão. Tá? Principalmente as emissões elétricas do subsolo, existem compensadores altamente eficientes. No nosso programa de geobiologia multidimensional, nós vamos encontrar
técnicas de fazer esses compensadores e que você pode fazer na sua casa, no conforto da sua oficina, no conforto da sua despensa ali na sua casa. É super tranquilo, eu ensino todas essas dicas para você. Tá? E finalmente, ter um solo calcário ou um solo argiloso. Tá? Um solo calcário, eu posso, por exemplo, vou fazer uma casa, ou estou construindo, já construí uma casa e estou preparando o contrapiso desta casa. E sei que no subsolo existe uma atividade elétrica proveniente de percolação de água. Tem água no subsolo. Ou essa atividade do subsolo é decorrente de uma fratura, do movimento de placas tectônicas, e essa atividade e esse movimento tectônico produz uma atividade elétrica muito intensa, e isso tem um grau de nocividade muito grande. Então, uma das coisas que eu posso utilizar para isso, além dos dispositivos compensadores, que são, só lembrar que os dispositivos compensadores, eles podem ser ativos ou passivos. Geralmente os passivos, eles não têm nenhum tipo de ativação elétrica ou de bateria ou de pilha, né? E os compensadores ativos, eles são ligados na tomada, eles têm algum dispositivo elétrico, alguma conversão eletroeletrônica que inibe a ação cosmotelúrica. Ok? Pois muito bem. Então, voltando à compensação utilizando argila e calcário, essa é altamente eficiente. Então, se você debaixo da sua casa, no solo, antes de você fazer o contrapiso, é bom que você já tenha essa recomendação. Essa é uma super dica de geobiologia, que eu, quando vou dar a minha consultoria para quem vai construir, a primeira coisa que eu falo é isso aí. Coloque pelo menos 20 centímetros em toda a extensão do terreno, de mais ou menos 20 centímetros, de argila, de barro, né? de barro, uma terra com alto teor de argila sobre toda a extensão do vigamento de alicerce da casa, certo? Se houver essa possibilidade, caso essa possibilidade não há desse aterro, não for de uma terra argilosa, for uma terra mais arenosa, um tipo específico que não dê para fazer, aí sim, você coloca uma manta calcária. São aquelas pedrinhas brancas que nós encontramos com bastante facilidade nas lojas, nas floriculturas, que são pedras decorativas para jardim, e são pedras calcárias. Então você coloca aí uns 5, 10 centímetros dessa brita calcária e depois você faz o contrapiso. Aí você faz a manta, você faz a ferragem e coloca a manta de concreto, aí você levanta o piso. Você vai ter ad eterno uma ação obstrutiva das emissões de onda de forma proveniente do subsolo de uma forma absolutamente segura e tranquila. Tá certo? Bem, então eu acho que eu passei para você exatamente todas essas conceito do que seja onda de forma. E agora, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre radiestesia cabalística, que é a forma como a gente captura essas ondas de forma no âmbito físico, vital, ou seja, de uma pessoa encarnada, alguém com o seu pensamento, e quiçá do processo espiritual. É um assunto palpitante e cheio de caminhos tortuosos, tá bom? Vamos para o próximo capítulo depois, fazer exatamente a mesma coisa como fizemos aqui. Vamos fazer a mesma coisa, caminhando e embrenhando em selva fechada em noite de lua nova. Tá bom? Eu espero que você tenha apreciado esse nosso tema de hoje, e eu vou ficando por aqui, deixando para você um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!